Ricardo Maia Hermecar. Bom, quem não me conhece é o Pedro Duarte, o Pedrão. Aqui nós vamos contar uma historinha. Botaram eu aqui em cima, mas eu não sou de falar, de ficar aqui na frente, conversando. Então eu vou falar logo a história como é que é. 1900 e... 4 caras pegaram um carro bem batido e fizeram um carro de corrida. O pai dele. É mole. E aí chegaram em segundo lugar na corrida de 500 quilômetros. Mas não é possível esse negócio. E assim foi crescendo, aumentando, e saíram dali 3 pilotos, um tricampeão, um que correu lá, o outro moreno, o moreno que está preso lá no dilúvio, no terremoto, ou no furacão. Mas, para vocês verem, foi uma história que começou junto com Brasília e criou todas essas pessoas aqui, toda essa coisa de automobilismo, não é? Que não existia isso aqui. E aí começou, na oficina, era assim, era eu, o Tião, o Jean, que era o dono do dinheiro, o Alex era o conversa fiada, e assim, e o Claudão, e assim foram fazendo os carros de corrida aqui, outro ali, e assim criou-se essa coisa, não é? De 3 pilotos de Fórmula 1 em Brasília. Bom, gente, é uma alegria muito grande estar aqui hoje à noite, e um privilégio enorme ter feito parte da equipe Camber, da gênesis da equipe Camber, junto com o Eladio, com o João Luiz e o Zeca. A gente começou algo muito pequeno que foi muito além do que a gente podia crer ou imaginar. Então é muito legal estar aqui. Agora, a gente não inventou a roda, a gente não nasceu sabendo. A história da Camber começou na inauguração de Brasília, quando eu vi uma corrida de automóvel pela primeira vez. Eu fiquei absolutamente fascinado e decidi que quando eu crescer, eu vou ser piloto. Não cresci muito, mas... foi piloto assim mesmo. Deixa eu sair de perto desse microfone aqui. E nós aprendemos vendo como os outros faziam. E quem fazia muito bem eram os pilotos que viraram nossos heróis. Por isso eu queria chamar aqui 3 deles que nos inspiraram muito. Chiquinho Lameirão, que era piloto da equipe Willis. Pedro Vitor Delamare, que foi um dos primeiros pilotos a se profissionalizar no país. Ele tinha a sua própria equipe. Cadê o PV? Pedro Vitor. Ele vai aparecer. E o Bird Clemente, que era o master da berlineta. Ver esse homem ganhar uma berlineta era de tirar o chapéu. E todos nós queríamos ser que nem o Bird. Para mim é uma honra estar aqui. Certamente posso dizer que eu represento a turma da minha geração, meus contemporâneos, e me sinto muito honrado em fazer parte dessa manifestação que vocês conseguem fazer da equipe Camber, tornando o Patinho Feio um símbolo que conta a história do automobilismo brasileiro. Eu me lembro que quando o Piero Gância foi o presidente da CBA, ele me convidou para ajudar ele com a missão de promover a Fórmula 3. Eu fiz um vídeo muito simples para mandar aqui para Brasília, para nossas autoridades, para incentivar que a Fórmula 3 fosse realizada aqui. Então, eu me lembro que nessa época, o Zé Lago pegou esse vídeo, o depoimento do pessoal daquela época, e marcou uma
uma audiência comigo com o Tubino, que era o presidente do CND. Eu cheguei para o Tubino e falei que, olha, nesse momento nós estamos vencendo o campeonato de Fórmula 1 disputado pelo Nelson Piquet e pelo Ayrton Senna. Pupo Moreno estava sendo campeão mundial ou da Fórmula 3000 ou da Fórmula 5000. Raul Boesel estava campeão mundial da Protótipos. Emerson, nos Estados Unidos, campeão da Fórmula Indy, vencendo 500 milhas. Enfim, naquele momento, que foi um momento histórico, os brasileiros conseguiram uma performance jamais comparada a qualquer outro país do mundo. Os brasileiros conseguiram um momento fantástico. E vocês da Câmara, lógico, que conseguem materializar isso, fazendo com que esse carrinho tão simples, patinho feio, se tornasse um cisne para a história do nosso país, para a história do nosso automobilismo, para a história do automóvel no Brasil. A grande madrinha da Câmara, Dona Lourdes Vassalo, mãe do Zeca, que abriu a sua residência, emprestou o carro dela, uma pracinha DKV, para que nós fizéssemos o nosso primeiro motor, e a Rural Willis, que ela também nos emprestava para que nós pudéssemos viajar as nossas corridas. Ao meu pai, Eladio Monteiro, que emprestou as nossas primeiras ferramentas, ao Dr. Isaac Barreto Ribeiro, pai do Alex, que nos deu o automóvel que ele tinha se acidentado para que nós pudéssemos construir o nosso grande patinho feio. Dr. Abelardo Fonseca, pai do Jean, que nos apresentou o Moisés, para que nos deu uma força para que fizéssemos o nosso sonho, transformasse o patinho feio no nosso sonho. A nossa história é muito bonita, olhamos para o passado, o que nós fizemos esses anos todos. Quer dizer, a Camber foi um sucesso, o patinho feio, mas a razão dessa festa, até porque o próprio nome diz, é olhando para o futuro. Então, nós queremos deixar esse legado aqui para outras gerações, mas para isso a gente tinha que fazer essa festa. E para a festa acontecer, nós fomos atrás de patrocinadores que tinham que ser daquela época para ter vivido a nossa história, porque alguém dos dias de hoje não ia compreender. Então, rapidamente eu vou agradecer ao Osório Adriano, que teve a equipe Brasal na época, de muito sucesso, ao Enios da Combral, que corria de kart conosco, daram a realização dessa festa. Alex, eu acompanhei Brasília garoto ainda, cronometrando, quando eu tinha menos de 13 anos, e eu vi a luta que o pessoal de Brasília, os garotos da época, os garotos da graxa, até que a gente chamava, para viabilizar a construção de um carro. Porque São Paulo era o centro automotivo, era o centro da locomotiva. Brasília, eu imagino, se em São Paulo a gente tem dificuldades de construir, de fazer um protótipo, eu imagino numa cidade jovem, nova, recém-inaugurada, e a luta que deve ter sido para arrumar um pequeno parafuso. Quer dizer, não é muito fácil a gente falar que o carro é simples, mas não é tão simples fazê-lo. Hoje seria bem simples. E eu me lembro que eu conheci o Alex na Comercial MM, que era revendedora da Puma, e foi lá que eu conheci. Eu na época participava com o Puma em alguns ralis e cheguei a participar também em corrida, mas o Alex, a gente ficou amigo, e ele representava a Puma aqui em Brasília e adquirindo um monte de equipamento, e não era fácil, porque ele ia com o carrinho dele, eu não me lembro bem qual era o carro, mas ele estava sempre indo e vindo, trazendo os equipamentos para poder viabilizar um início, um pioneirismo aqui em Brasília. Isso foi muito pioneiro, e parabéns a toda a equipe.
E eu acho fantástico estar presente aqui e agradeço a Camber pelo convite e parabéns aos brasilienses. Primeiro eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui, ter sido testemunha dessa história, e não vou perder tempo em descrever como era esse automóvel, que era um perigo sobre rodas. Era uma coisa tosca, era uma coisa construída de elétrica, muito chapa, amarrotada com a mão, mas teve uma simbologia fortíssima. Para mim, ele era, como foi muitos anos depois, ele era a prova do que você quiser fazer, você faz. Você não precisa ter nem no meio, você precisa ter vontade. E esse carro simbolizou isso. Esse carro marcou o desenvolvimento de Brasília no cenário das corridas nacionais. E esse carro, que gerou uma pequena oficina, muito criativa, muito inventiva, tem uma coisa mágica. Nunca em nenhum lugar do mundo, tão poucos metros quadrados conseguiram gerar tantos pilotos de Fórmula 1. Daquele buraco que era na 503 Norte, Sul, desculpa, saíram 3 pilotos de Fórmula 1. Alex, Pupo Moreno, que eu não vi hoje ainda, e o Nelson Piquet. Isso é uma marca indelével, isso é uma prova da ligação dessa cidade com as corridas, que é o nosso esporte e que é uma coisa tão desprezada. O desprezada é desaproveitada, porque o governo não tem aproveitado o antigo automobilismo para mostrar como somos competentes em alguma coisa quando nós, brasileiros, queremos fazer. Obrigado. Conheça as novas suítes dos motéis Playtime e Flamingo. Rede Playtime de Motéis. www.playtime.com.br. Bom, meus amigos, estamos aqui no Hotel Tradicional de Brasília, que é o primeiro hotel de Brasília, que é o Brasília Palace Hotel, onde se comemora também hoje os 50 anos da Camber. Camber foi, que para quem não conhece, para quem está nos ouvindo, que não é da época de 59, 58, 60, foi a primeira corridas que aconteceram em Brasília, dos 500 quilômetros, que virou tradição. E hoje está se recordando o aniversário dos seus 50 anos, inclusive com o carro campeão da época, que é essa maravilha aqui, que se chama Patinho Feio, mas vencedor. E quem está aqui do meu lado é o Enéas Muniz, empresário na área da construção, vai conversar com a gente também, porque ele também esteve sempre presente nessa época da primeira corrida automobilística em Brasília. Não é isso, Enio? Conta um pouquinho o que representa para você o Patinho Feio. Olha, o sonho de todos nós na época de ser um corredor, de ter o direito de disputar com os grandes do Brasil, as corridas, os 1000 quilômetros do Brasília, que era um símbolo. E a Camber, com o Alex, com o Jean, com o Nelson, com o Pupo Moreno, foram assim de uma criatividade ímpar. Nós estamos comemorando aqui 50 anos do Patinho Feio, mas na verdade ele virou um cisne, como já disseram aqui hoje. Ele foi um cisne porque ele virou um ícone de todos os corredores do Brasil. Foi uma criatividade, um momento de muita determinação, que criaram um carro totalmente diferente, uma iniciativa de uns meninos de Brasília, e esse carro conquistou diversas corridas. Bom, está aqui do meu lado o pai, a mãe, o avô, o bisavô dessa criação também, que é o Patinho Feio. É um nosso orgulho para o Brasil. Foi corredor na Fórmula 1 por muitos e muitos anos. E o homem que sempre defendeu o esporte automobilístico, pioneiro em Brasília, chegou aqui em 1958 com o pai dele, que era médico, e que deu uma maior sustentação ao pessoal que aqui estava chegando para construir Brasília. Foi meu colega no ginásio Brasília em 1959, 58, também fundador do colégio, e está aqui hoje do meu lado, que é o maior prazer que eu estou entrevistando. Alex, o que você sente, qual é a emoção junto do Patinho Feio? Bom, uma alegria muito grande por essa história tão bacana e tão fora da curva. Como
Deus foi muito bom para a gente e organizou aí uma convergência de fatores que nos levaram a viabilizar um sonho impossível no esporte de ricos ou de abusados, né? Essa aqui foi a turma dos abusados que, com esse carro construído numa oficina de fundo de quintal, produziu 3 pilotos para a Fórmula 1. Isso nunca aconteceu na história do automobilismo internacional. E é uma história bonita que merece ser preservada para servir como o nosso legado para as futuras gerações. É por isso que nós estamos aqui hoje à noite lançando essa festa, esse título de Volta para o Futuro. Bom, está aqui do meu lado a pioneira jornalista, colega do Correio Brasiliense por muitos e muitos anos e conhece a história todinha do Patinho Feio. Olhando, como é que é a história? Você lembra do Patinho Feio? Claro que eu lembro. Assim que eu cheguei a Brasília, no primeiro ano que eu cheguei, na véspera do aniversário da cidade, 20 de abril, à meia-noite a gente ia para a rodoviária, ia antes e ficava vendo, dava largada, que era a corrida dos 500 quilômetros de Brasília. Nessa época era o auge da ditadura e se havia uma coisa que funcionava bem, que o regime militar apoiava, era o automobilismo, era o esporte de modo geral. Então, todas as grandes atividades, o lazer na época, tinham a ver com o esporte, que era muito do gosto dos militares. Eu lembro muito pegar meu sobrinho de 8 anos pela mão, segurar e ele ficar os olhos brilhando, o coração batendo fortemente para ver as voltas. Não dava sono em ninguém, pelo contrário, aqueles carros lá embaixo, emocionante. Eu também vou fazer 50 anos no ano que vem de Correio Brasiliense. Bom, agora está aqui do meu lado também uma pessoa que é criadora também do Camber, uma pessoa que conhece a fundo da época dos 500 quilômetros de Brasília. Eu conheci o João Luiz como francês, Jean-Louis, que a mãe dele era francesa e ele era garoto, eu frequentava a casa dele, era minha colega jornalista e chamava ele de Jean-Louis, não de João Luiz. Depois dos anos para cá, o próprio Jean-Louis falou, eu sou João Luiz mesmo, e está aqui o João Luiz, o Jean também, o responsável pelo Patinho Feio. Conta um pouquinho da história para nós do Patinho Feio, João. O Patinho Feio, para mim, foi uma glória que ficou pela vida inteira. Começou numa brincadeira, mas a vontade de construir ele, de correr, era muito grande. E aí, sem dinheiro, sem nada, com o que eu tinha estudado, eu me juntei com o Alex e resolvemos construir esse carro, graças, infelizmente, a um acidente que o pai dele teve e o carro ficou destruído. Aproveitamos a mecânica dele e o resto nós construímos em 3 semanas e fomos para a corrida imaginando que íamos andar lá atrás e, para nossa surpresa, o carro era muito leve e largamos em último, fomos passando um por um e acabamos chegando em segundo e só não ganhamos porque tivemos que parar várias voltas por um problema mecânico, mas dali para frente nós saímos correndo pelo Brasil inteiro, a oficina virou sucesso e o mais importante é que dessa oficina, pessoas que trabalhavam lá, saíram 3 pilotos de Fórmula 1. Um virou tricampeão mundial. Então isso foi muito bom. Bom, está aqui do meu lado o Francisco Dornas. Para nossa geração e pessoas de anos, não tem pessoa que não conheça essa pessoa tão simpática que na intimidade, carinhosamente, nós o chamamos de Chiquinho Dorna. Chiquinho está aqui do meu lado, sabe da história todinha desse patinho feio aqui e mais alguma coisa de patinhos bonitos. Ô Chico, conta pra gente aqui, pro nosso telespectador, a história, como é que você evidenciou também na época, naquela das corridas dos 500 quilômetros de Brasília? Querido amigo, você é muito amado mesmo. Obrigado. Você é um grande jornalista, faz parte da nossa história em Brasília. Eu acompanhei essa turma, não de carro, que o meu hobby era bicicleta e é até hoje. Pedalo muito, mas conheço todos eles. E levava meu carro para ser regulado lá. Era um Fusquinha velho e eles regulavam assim como ninguém.
E você participava da corrida de 500? Participava não, assistia a corrida? Ah, eu participei muito de corrida, mas sabe como? Correndo de uma curva para outra para assistir o pega. E a curva do jacaré? E a curva do jacaré? A curva do jacaré, a descida do Tatu, a curva do Hotel Nacional, são histórias, né? O Igor Hoffman está aqui do meu lado, também sabe a história do Camber e vai falar com a gente, campeões, já correu na Fórmula 1 em Stock Car. Ele é um homem realmente do esporte automobilístico. O Igor, conta a história pra gente aí. Você lembra bem quando criaram o Patinho Feio? Eu lembro bem como fã, porque eu sou uma geração depois. Quando o Patinho Feio correu a primeira vez em 67, eu tinha 14 anos, eu era apaixonado por corrida de automóvel, ficava assistindo as corridas da cerca lá do Autódromo Interlagos, em São Paulo, cidade onde eu nasci. E como fã apaixonado, eu acompanhei a história toda do Alex e dos amigos dele quando construíram esse carro, né? Depois acabei correndo junto com o Alex durante muito tempo, fizemos prova junto, corremos na Fórmula 1, Fórmula 2. Enfim, eu conheço bem a história, mas não participei da história. Gente, muito obrigado pela audiência do nosso programa Via Brasília, que há 30 anos estamos junto com vocês. Estamos através aí da nossa rede social, do YouTube, do LinkedIn, do Facebook e do nosso mailing, que nós atingimos mais de 50 mil pessoas mensalmente. E muito obrigado pela audiência, por você nos aturar esses 30 anos. Obrigado.